Você sabe quem foram os maias? Hoje vamos aprender juntos um pouco sobre a rica história desse povo e descobrir algumas de suas curiosidades que provavelmente você não sabia. Apesar de permanecer desconhecida a origem da cultura maia, acredita-se que eles surgiram entre 7000 e 2000 a.C., quando abandonaram os hábitos de caça e estabeleceram assentamentos mais permanentes. Análises recentes sugerem que esses primeiros colônios eram provenientes da América do Sul e provavelmente passaram a cultivar o seu alimento básico, o milho, em 4000 a.C. A cultura no milho mudou drasticamente a trajetória dos maias, literalmente alimentando o florescimento de sua sociedade e cultura. Também aprenderam a prepará-lo para o consumo humano por meio da nixtamalização, processo em que o milho seco é embebido e depois cozido em uma solução alcalina que o amolece, facilitando assim a digestão. Eles também plantavam outras culturas agrícolas, como a abóbora, mandioca e o feijão. Existem indícios de que os maias se desenvolveram paralelamente e trocaram ideias com a civilização Olmeca, considerada por alguns uma das sociedades mais influentes dos tempos antigos. Pesquisadores acreditam que tenha sido na época em que os maias adotaram os complexos rituais pelos quais ficaram conhecidos. Assim como os olmecas, os maias logo se concentraram em construir cidades em torno de suas áreas ritualísticas. Esses avanços na agricultura e na urbanização atualmente são conhecidos como o período pré-clássico, datado entre os anos de 1500 e 200 a.C. À medida que os maias desenvolveram sua sociedade, foram criadas redes comerciais complexas, irrigação avançada, técnicas agrícolas e de purificação de água, campanhas de guerra, esportes, escrita e um calendário complexo. O complexo calendário incluía 3 sistemas de datação, um para deuses, outro para a vida civil e um terceiro calendário astronômico conhecido como calendário de contagem longa. O ponto de partida desse terceiro calendário foi definido com a data lendária de criação da humanidade, correspondente a 11 de agosto de 3114 a.C. O calendário de contagem longa iniciou um novo ciclo em 21 de dezembro de 2012, levando a um mito de que o mundo acabaria nessa data, o que não foi o caso. Ainda bem. Durante o período clássico, a civilização maia atingiu seu auge. O mesmo aconteceu com sua arquitetura. Os maias refinaram seus templos em formato de pirâmides e grandes construções semelhantes a palácios, apesar de não se saber ao certo se de fato eram utilizados como residência da elite ou se serviam a alguma outra função. Entre as cidades maias mais importantes estavam Palenque, Chichén Itzá, Tikal, Copán e Calakmul. Contudo, embora os maias compartilhassem uma sociedade, não construíram um império. Cidades, estados e governantes locais alternavam entre a coexistência pacífica e a luta pelo controle. Alguns locais, como o povoado de Joiá de Serém, eu acho que é assim que fala, parecem ter sido comandados por um governo coletivo em vez de um soberano da elite. A arquitetura e a arte maia refletiam crenças religiosas enraizadas. Os maias acreditavam em... Cara, eu não vou saber falar esse nome, mas eu vou escrever aí pra vocês. A noção de que a divindade pode ser encontrada em tudo, até mesmo em objetos inanimados. Sempre presente, o milho era vital para as crenças. Entre os deuses maias mais importantes estava Hu-Hanapu. Obviamente eu não falei certo, né? Pra variar. O deus do milho. E segundo a tradição maia, as divindades criaram a humanidade primeiro a partir da lama, depois da madeira e por fim do milho. Os maias veneravam seus deuses com uma variedade de rituais. Entre eles estavam tanto o sacrifício humano quanto o derramamento de sangue, costumes que despertam a imaginação moderna. O esporte maia denominado Pits, percussor do futebol, teve suas próprias implicações ritualísticas. Pesquisadores acreditam que os perdedores da partida algumas vezes eram sacrificados em reconhecimento aos deuses maias do Sol e da Lua, que teriam disputado o mesmo jogo no mito de criação dos maias. Embora algumas cidades maias do norte continuassem a florescer, a maioria dos centros maias começou a entrar em colapso durante os séculos 9 e 10. As relações entre cidades se deterioraram, as guerras se intensificaram, o comércio entrou em declínio e a taxa de mortalidade aumentou. Há diversas teorias sobre o fim da civilização maia. Uma hipótese, respaldada por simulações climáticas, é que em uma longa estiagem,
aliada a técnicas agrícolas de desmatamento e queimas que destruíram as florestas das quais dependiam os maias, causou o desastre. Subitamente, centros urbanos prósperos se transformaram em regiões áridas desoladas, com a morte de parte dos maias e a dispersão de outros a diversas regiões montanhosas e mais férteis ao sul. Enquanto cidades enormes como Chichén Itzá entravam em colapso, cidades como Mayapán ganhavam relevância. Já outros maias abandonaram completamente as cidades, estabelecendo-se em pequenas aldeias. Embora o povo maia tenha persistido, a queda da civilização maia deixou aqueles que permaneceram vulneráveis às pressões da colonização europeia a partir do século XVI. Por volta de 1524, quando a Espanha conquistou totalmente os maias, a maioria das cidades mais importantes da civilização já havia sido abandonada. Nesse período, os exploradores espanhóis recém-chegados prestaram pouca atenção às ruínas destruídas por suas colônias, até mesmo ao conquistar territórios maias e obrigar seus povos a se converter ao cristianismo. Foi apenas na década de 1840 que os maias foram redescobertos por exploradores e pesquisadores intrigados com os vestígios da civilização deixados para trás. O advogado e diplomata norte-americano John Lloyd Stephens e o artista-arquiteto inglês Frederick Catherwood, eu acho que é assim, lideraram uma série de expedições arqueológicas à América Central, onde mapearam e documentaram sítios maias. Embora a existência de ruínas na região fosse conhecida, muitos europeus supunham que as nações centro-americanas fossem primitivas e pouco avançadas, e não haviam criado artefatos históricos. Stephens e Catherwood queriam provar que estavam errados e revelar o valor dos sítios e as identidades de seus criadores. Apesar de convencidos da antiga glória maia, os dois pesquisadores também tentavam lucrar com o que foi encontrado. Até mesmo tentaram comprar cidades maias inteiras e transportá-las para um museu em Nova York. No entanto, o trabalho da dupla obrigou o mundo a tomar conhecimento da civilização maia e estabeleceu os alicerces para futuros achados arqueológicos. Hoje, o campo da arqueologia maia está em plena ascensão. Escavações modernas revelam uma diversidade de descobertas, como ruínas e relíquias religiosas. Estudiosos ainda tentam saber mais sobre os maias, sua ascensão ambiciosa e sua misteriosa queda. Embora as relíquias arqueológicas possam ser tudo o que resta do seu passado, os maias ainda existem. Mais de 6 milhões de descendentes dos maias vivem na América Central moderna, onde ainda se fala mais de 30 dialetos provenientes da antiga língua maia. Esses descendentes maias mantêm viva muitas de suas tradições agrícolas, religiosas e o manejo do solo, um sinal da resiliência de sua cultura diante de séculos de desafios e mudanças. E essa então foi a história do povo maia. Espero que tenham gostado, que tenha acrescentado algo a vocês, assim como acrescentou a mim. Esse é meu primeiro vídeo, então eu espero vê-los aqui novamente, porque com certeza a tendência é só melhorar. Desde já agradeço, podem deixar a opinião de vocês, será muito bem-vinda, tá bom? Até mais!